Nosso Deus, Pai querido, mais um dia nós estamos aqui, Pai, como sempre, com um coração cheio de alegria, com um coração que as palavras transbordam tanto dentro do nosso coração, que acabam às vezes até se embaralhando, às vezes a gente não consegue dizer o que realmente quer, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe da estrutura de cada um de nós. O que eu acho bonito que existe na nossa relação com o Senhor é que o Senhor nos conhece muito mais do que a nós. Nós não conhecemos 10% da tua grandeza. Tu és tão grande, tu és tão especial. O Senhor é o Criador, o soberano, o forte de todo esse mundo. O Senhor tem o planeta, tudo na palma das tuas mãos. E a cada dia, meu Deus, eu te admiro por conta disso. Eu te amo por conta disso. E sabermos que tu és um Pai presente, onisciente, onipresente e onipotente. Aquele que conhece tudo e todos. Aquele que já sabe quem são as sementes do mal, aquele que já sabe quem são pessoas que precisam de ajuda, aquele que conhece todas as pessoas. E a tua mão, Pai, é tão poderosa, é tão grande, que muitas vezes, quando as pessoas fazem coisas erradas, elas precisam sentir apenas o teu toque. E falando em pessoas, Pai, o Senhor sabe que todos os dias eu não me canso de pedir por aqueles que estão precisando, quem está necessitado. Tem tantas pessoas, Pai, que às vezes até têm medo de te conhecer por conta do que já ouviram da boca dos outros, mas na verdade não sabem o quanto é bom estar na tua presença. E que elas possam ter essa oportunidade hoje também, Pai, de te conhecer, de ter um relacionamento profundo e especial contigo. Não falamos de religião, falamos de relacionamento. Falamos de um Deus tão grande que determina o teu amor todos os dias por nós. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço, como sempre. Amém. Falar com Deus não é privilégio de pastor, de evangelista, de líder religioso não, tá? Falar com Deus é um privilégio para qualquer um de nós. Não esqueça disso, viu? Meus amores, bom dia! Você que está na nossa transmissão pelo Kawai, pelo abre.aí/de olho com você, e está nas plataformas digitais, você que está na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração, meu boa tarde. Também para você que está na Rádio Vitória, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e da nossa amizade todos os dias. De segunda a sexta a gente tá junto, só não tá misturado. Eu não gosto desse misturado não. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026, programa de número 144. Agora, eu falei, na segunda-feira sobre nomes famosos que estão se candidatando aí a uma vaga a Senado, a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa de alguns estados. Hoje é dia de falar sobre os pernambucanos. Quem são os pernambucanos artistas conhecidos que estão aí se candidatando, hein? Um deles é Charles de Tiringa, é aquele que veio se lasque, né? É aquele velho da camisa meio estranha. Também tem outro chamado Galo Cego. O outro aqui você conhece muito bem, né? O homem que começou gravando o vídeo dentro da caixa d'água descendo a ladeira. Eu estou falando de Nido Badoc. E Nido Badoc ele só tem um pequeno problema, né? Ele gosta de engajamento, mas não responde às pessoas. E é muito mal educado sobre isso. Também tem aquele homem que é chamado Carlinho Bala. Carlinho Bala eu já vi pessoalmente. Tem aí outro também que é lá no Brega, que é o MC Sheldon. Outro também que é muito famoso nas internet é Marcos Ortopedista. E o último candidato é Leno de Cabrobó. Leno de Cabrobó, sei nem quem é, me perdoe. Eu acho que o máximo que eu conheço aqui é Tiringa, Nido Badoc, Carlinho Bala, né, que eu vi pessoalmente também,
e um moço aqui chamado MC Sheldon. Sabe de quem é aniversário hoje? Eu vou usar o linguajar dele. Eu baixei aqui no Gemini para ver como é que a gente faz. Presta atenção. E lá vem o Pablo do Qual é a Música. Eu o cumprimento atenciosamente, lhe apresentando sinceras felicitações pela passagem de mais um natalício. Eita, Lelê! Estou falando com Sua Excelência, mulher. E aí, quem é que está fazendo aniversário hoje? Eu usei um linguajar diferente, então eu estou falando de quem? Você conhece Fernando Alonso Collor de Mello? Caiu a ficha agora, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949. Ele, muita gente não sabe, né, que é economista, mas atualmente ele é senador pelo estado de Alagoas. E aí, eu tô falando de quem? Fernando Collor de Mello, isso mesmo. Hoje é aniversário de Fernando Collor. Tu que sofreu lá com aquela história do teu dinheiro, né? Porra, rapaz, tu não quer ver Collor nem pintado de ouro, né? Então, feliz aniversário pra tu também, que faz aniversário igual o Fernando Collor. Olha que chiqueza, hein, mulher? Eita, Lelê. Mas agora já começamos o programa e vamos saber se vai chover ou não nesta quarta-feira. Previsão do tempo, como sempre, informada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O sol nasceu às 5h31 da manhã e se põe às 5h32 da tarde. Aliás, 5h20 da tarde. Agora sim, eu estava vendo 32 ali, não sei aonde. Estamos na fase da lua nova. A intensidade dos ventos está aí de fraco a moderado. Umidade máxima do ar para hoje 90% e a mínima 50%. Temperatura mínima 22 graus e a máxima 29. Bem, segundo aqui o INMET, está dizendo o seguinte: hoje está mais para nublado e ter uma leve possibilidade de chuvas. E graças a Deus não estamos em nenhum estágio de observação ou alerta. Vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira. Gente, vou dizer para você, o jornal hoje está show de bola, rapaz. Aos 199 anos, Faculdade de Direito do Recife homenageia Messias, aquele que ia para o STF, sabe? Pois é, que evita falar sobre futuro no STF. Pernambuco tem segunda maior alta industrial do país. Segundo o IBGE, a produção da indústria pernambucana avançou 10,9% no acumulado do semestre, apesar de recuo no comparativo com o mesmo período do ano passado. Colômbia amplia buscas em meio ao crescente número de pessoas sem vida após o terremoto. Corrida pelo Senado traz cenário incerto e se descola da disputa entre João e Raquel. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Alexandre de Moraes determina busca e apreensão contra a fonte de jornalista contrário a Flávio Dino. Ônibus perdem quase metade dos passageiros em 10 anos. E por último, Michele se reúne com Flávio Bolsonaro após as desavenças e questiona: qual família é perfeita? A minha mesmo não é. Pode ter certeza disso. Se segure, Virgínia! Eita, Lelê! Como essa casa dos patrão, mulher! Eu amo! Meu derrier ficou uma beleza, mulher! Tem gente que fica perguntando por que eu faço isso, né? Isso é uma homenagem a Agnaldo Silva e a Beth Faria, a Tieta, né? Gente, eu amo Tieta, mulher! Eu assisti a reprise da mulher. Que coisa bonita, mulher! Bem, vamos começar nossa Casa dos Patrão, aquele momento lindo do nosso programa, que nós nos sentimos Roberto Carlos, né? Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo, somente emoções, só fortes emoções. Pois é, rapaz, como eu disse aí para vocês na manchete,
Foi aí comemorada, né, os 199 anos da Faculdade de Direito do Recife. E Johnny e Kekel estiveram na noite de ontem na solenidade que marcou esse aniversário. Para o ano é 200 anos, 2 séculos. O presidente nacional do PSB participou da solenidade, mas não discursou, nem falou com a imprensa ao deixar a Faculdade de Direito. Por que será que Johnny não falou aí? Porque ele ia falar de Kekel, né? Aí o momento não era propício. Acho bem que já viu alguma coisa assim, não fala não, tá? O negócio é aniversário da faculdade, então não tem nada a ver o que tu tem com Kekel. Acho que ele deve ter ouvido isso lá, né? Aí saiu com a cabecinha baixa. Pode ter sido isso. Não sei. Só sei que foi assim. Aí, em outra postagem, ele destacou que Jorge Messias tem uma contribuição exemplar para o país e também para a cidade do Recife. Aí ele disse assim: dia de parabenizar um amigo e ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que recebeu uma justa homenagem na Faculdade de Direito do Recife. Aí vamos para Kekel agora. Ela fez um discurso, né, em homenagem a Jorge Messias. Na sua fala, destacou a importância da democracia e do respeito às instituições, além de fazer referências ao cenário político brasileiro e às eleições. Kekel disse, abre aspas, neste momento em que a gente está vivendo em um país, precisamos parar de olhar para o sistema que vem com 8 barreiras. Aliás, 8 bandeiras partidárias. Onde é que eu tirei barreira, hein? Eita, lelê. E olhar para aquele que importa. A população do Brasil. A fome não tem 8 bandeiras partidárias. Pois é, né? Vou parar por aqui. Parei aqui. Olha, eu vou dizer para você. O Jornal do Comércio de hoje... Vou dizer pra tu, criatura, a cobertura da política hoje tá show de bola, cara. Pô, cara, que maravilha! É isso mesmo. E, inclusive, aqui, engraçado, né? Johnny esteve presente aí lá no TRE, levou ao Tribunal Regional Eleitoral, ontem, a preocupação da campanha com o que classificou como uma possível estrutura coordenada né? Aquilo que a gente sabe, né? Sai dele da pena. Pronto, volta pra terra. Em reunião com o presidente da corte, desembargador Fernando Cerqueira, Johnny tratou das regras eleitorais e afirmou que pretende manter a campanha alinhada à legislação, às instituições responsáveis pela condução do que está acontecendo, né? Da campanha, vamos dizer assim. Aí diz aqui, acompanhado do vice Carlos Costa, ele relatou ao desembargador a circulação de materiais que, segundo a campanha, seriam produzidos e disseminados de maneira articulada contra ele e integrantes do seu grupo político. Aí eu acho engraçado, né? E o pessoal que trabalha na prefeitura, que é os comissionados que fica compartilhando vídeo contra a Kekel? Me diz aí agora. Rapaz, olha, eu não sei. Eu acho incrível aquela coisa de você fazer assim, né? Ai, Jesus, porque eu sou vítima da sociedade. É porque eu não fui privilegiado, porque eu não tenho um sapato All-Star. É porque eu não tenho uma camisa da Synchrony, uma bermuda da Seaway. Eu gostaria muito de ter. Lembrei agora de Crow, sabe? O que eu mais amava do Crow, sabe aquele Crow lá do Marcelo Serrado? Que ele fazia assim, né? Só basta fazer isso. Tá, deu pra me entender, né? Bem, meus amigos, e a eleição de Senado, hein? Agora deu a reviravolta. Menino, parece aqueles quebra-cabeça. Tu vai endoidar pra encaixar as peças. Ontem eu fiz um teste psicológico com a minha prima, botei ela no meu computador, ela catucou o bicho e fez uma arte no paintbrush. Eu nem me lembrava do paintbrush. Tá vendo? Aí o resultado. Deixei lá, ela fazendo as coisas. Vai que vira aí, não quebra meu computador, né? E acabou fazendo arte. Então a mesma coisa tá aqui em relação ao Senado, né? Porque agora deu aquela balangandada, vamos dizer assim,
e agora deu a doida, né? Tem gente que apoia Lula, tem gente que apoia o PL, tem gente que apoia não sei quem, mas no fundo, estão na disputa. Sabe, o The Voice tá do mesmo jeito. Canta, o outro escuta, gostou de tudo, então pronto. Ah, não, eu quero ele pra mim. É nesse? Pois é. Então aqui, né, temos os dois lados que a gente já conhece, né? Tá praticamente polarizado o negócio, né, como se diz. Mas eu vou dizer para você que essa eleição para senador aqui, inclusive está sendo destaque aqui no jornal, também, né? Bom que o diário não, né? O JC é de graça, a gente pode ler à vontade e falar o nome dele. Mas, deixa eu vir aqui com um ponto que interessa, que na verdade, essa história de que os senadores agora estão tudo na doida, né? Tanto faz um dizer que apoia Lula, o outro dizer que apoia não sei quem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Aí diz aqui, né? A disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado ganham uma dinâmica própria em relação à eleição para governador. Há poucos dias, no fim do prazo de registro das candidaturas, que vai até 15 de agosto, partidos, prefeitos e lideranças que estão nos palanques de Kekel e Johnny também articulam apoio a nomes de outros grupos para a casa lá de Brasília. O cenário evidencia uma espécie de voto cruzado. Lembra que eu falei, né, que tem eleitor de Marília que vota em Mendonça e faz o voto Marília-Mendonça? Isso. Lembra de ontem, né, que eu falei? Então pronto. Com isso, as alianças para as duas eleições estão misturadas. Virou uma vitamina de banana, sabe? Ou então uma de abacate, que tem gordura boa. E assim ainda se aproveita o caroço para fazer garrafada para os ossos. Você tá me entendendo, né? Então pronto. Aí o que acontece? Em 4 de outubro, cada eleitor poderá escolher 2 candidatos ao Senado, inclusive de grupos políticos diferentes. Você não é obrigado a ter uma chapa fechada. Você vota em quem você quiser. Você está no seu direito constitucional. Você está me entendendo? A linguagem coloriana aqui. A divisão começou antes das convenções. Para acomodar, por exemplo, a Federação União Progressista, Kekel abriu mão de levar Miguel Coelho para a chapa e escolheu Eduardo da Fonte. Por livre e espontânea pressão. A gente sabe, né? A chapa Pernambuco de Coração ficou com Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte. A decisão não encerrou a disputa. E aí Miguel anunciou o apoio a quem? Mendonça! Eita, Lele, Mendonça! Mendonça tá igual a mim, né, mulher? Chegou na igreja e tirou a peruca de perpétua, mulher. Então, olha, o jornal aqui está destacando, né? Vou resumir aqui o que está acontecendo. E o jornal está citando aqui, né, como é que ficou a situação dos candidatos. Enfim, não vou ler a matéria toda, né, porque aqui, para mim, vai ser redundante. Mas, inclusive, tem um negócio aqui que está se dizendo que Tutu, né, ele está, num futuro próximo ou distante, ele está querendo unir Johnny com Kekel. Quer fazer o John Kell, né? Ele já achou pouco se enganchar com Fátima Bernardes, aí agora ele quer juntar os dois, né? Porque eles são de Lula. Então pronto, vamos entender aqui a paradinha. Tutu afirmou que poderia atuar para aproximar Kekel e Johnny após as eleições. Engraçado, né? Oh, rapaz, é uma coisa assim meio que... não sei, não dá para entender. Aí diz aqui assim, no programa Poder Expresso do SBT News, ontem, ele disse que, apesar das diferenças entre os dois, ele acredita que a aproximação pode acontecer no futuro. Ele também acredita que é possível unir os dois assim que o cenário se desenhar. E ainda disse que não tem dificuldade com Johnny, porém destacou a diferença entre as trajetórias dos dois. Aí eu acho engraçado, né? E até inclusive falou aqui do seu histórico familiar. Aí sobre Kekel, o Tutu disse assim, ele falou da trajetória profissional dela, antes da política, disse se identificar com sua história. Beleza. É 10 ou 1000, Ratinho? É 10 ou 1000? Vale quanto? É 10 ou 1000? Sérgio Balandro, vale 10 ou 1000?
Ah! Sim, me compra. Me compra. Tô pagando teu almoço lá no shopping de Igaraçu. Digo nada a tu. Mas não é o almoço caro não, viu, bebê? É o de R$ 22,90, tá? Mas é lá no shopping de Igaraçu. Digo nada a tu. Aí diz assim, eu me vejo muito em Raquel. Quando vejo uma mulher que luta, corre atrás, que quer, que alcança seus objetivos. Eita, Lele, parece a namorada dele, né, mulher? Queria tantos objetivos dela que hoje está aí cangada com ele, céu da Globo, né, mulher? Bem, segundo ele, essas diferenças não impedem uma futura aproximação. Apesar de matérias-primas diferentes, são duas pessoas que ele vê bem intencionadas. Pois é, rapaz. É por isso que eu digo que é Bimbo e Cumbuca. Bimbo e Cumbuca, eu já falei do roteiro da novela, da sinopse da novela, escrita por Silvio de Abreu, que teve colaboração de Carlos Lombardi, que foi exibida em 1983, que teve um remake em 2012, que foi uma porcaria. Mas que no fundo, os dois estão brigando, mas no fundo, os dois se amam. Sabe aquela coisa? Pronto, por isso que eu digo que é Bimbi com Buca. Que o ídolo de pano realmente valeu, né? A história foi fiel. Aí, para fechar, né? A questão aqui do dito sobre a divisão do campo progressista na disputa pelo Senado, com as candidaturas de Humberto, de Marília e a dele, ele disse não ver dificuldade nenhuma nem em ter mais de uma, duas ou três candidaturas de progressistas. Na mesma chapa está o deputado federal Eduardo da Fonte, que tem um perfil de centro. Ao comentar o colega de chapa, ele destacou que sua capacidade de diálogo tem, né, aliás, diferentes setores. Então, pois é, né? Já falei muito de tutu, já vamos dizer assim, já esgotou a minha cota de paciência. Então pronto. Falando de Túlio Gatilha. Aí agora vamos pro blog do Jamil, saindo no jornal. E aqui, né, vamos falar de Dudu. Após divergências sobre Senado, Eduardo da Fonte reforça a base conservadora e divulga apoio de prefeitos. Já que Fernando Dueide disse que votará em Lula e que poderia ter feito ponte entre Kekel e o presidente. Aí agora eu fiquei meio na dúvida do negócio aqui. Finalmente, Kekel disse que tem as portas abertas lá dentro do governo, né? Aí como é que se diz assim? Ah não, que eu poderia ter feito a ponte entre os dois. E o que se falou lá atrás, que eu disse aqui dentro do programa, porque nós temos um diálogo muito bom, nós temos não sei o quê, nós temos isso, nós temos aquilo. Aí eu estou dizendo para tu, criatura, eu vou morrer dizendo para tu que político é artista. Ele vai morrer sendo artista. A Globo tá perdendo artista. É por isso que a gente tem aí, ó, Alexandre Frota, tá vendo? Foi um deputado que deu o que falar, né? Pois é. É isso aí, meu irmão. Pois é. A nossa ilustríssima, excelentíssima governadora Raquel Lira, do PSD, recebeu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Palácio do Campo das Princesas, na última segunda-feira. A visita do representante do governo Lula ainda foi acompanhada pelo deputado federal Coronel Meira, além de representantes das Forças Armadas. O principal assunto da conversa foi a escola de sargento do Exército. Eu não sei se é aquela que eu disse para vocês que vai ser construída lá em Aldeia. Não sei se é essa, né? Mas eu acho que seja. Aí, segundo o parlamentar, deve começar a construção em breve. A previsão do Exército é de que a estrutura esteja pronta em 2034 e funcionando a partir do ano seguinte, atendendo 16 especialidades em formação de sargentos. Realmente aqui, é aquela escola de sargento que a gente falou que está dando problema lá em Aldeia. Lembra que eu falei isso? Pois é. O equipamento será centrado no campo de instrução Marechal Milton Cavalcante, no bairro de Aldeia. Aí tem lá, né, aquela divisazinha de Aldeia, que a Aldeia fica entre, acho que, Araçoiaba e Paudalho. E aí,
A Escola de Sargentos também vai abranger áreas de Camaragibe, Abreu-Lima e São Lourenço da Mata. E a escola vai contar com um terreno de 1.235 hectares, divididos em 4 estruturas. E aí, segundo o Coronel Meira, momento com o ministro, também serviu para a discussão sobre o setor de turismo no estado. Rapaz, Coronel Meira é o cara, né? Ele já pega ali, pronto, vem cá, só solta quando termina. Tratamos também da FEComércio, da CNC FEComércio. Temos que formar os jovens de Lagoa Grande no trato do turismo. Importante fazer um hotel exatamente para atender e gerar empregos. Assim ele falou, né? Ainda comentou com a Raquel Lira sobre a questão do Código Nacional de Trânsito, pautado na Câmara dos Deputados. Coronel Meira, ele é presidente da comissão responsável pelo assunto. E também disse que o projeto busca reverter o 5º arrecadamento dos estados com multas em programas de CNH social. Pois é, né? Interessante, né? É muito interessante isso. Você pegar as multas que você recebe e converter em CNH. CNH social de preferência. Não é muito bom, né? Quando a gente tira dos ricos para dar aos pobres, é o Robin Hood, né, mulher? Tu lembra do Robin Hood, mulher? Isso mesmo. Então, pronto. Fechamos a nossa Casa dos Patrão de hoje. Como sempre, você ama a nossa Casa dos Patrão, porque é do jeito que a gente fala, ninguém fala. Ninguém tem coragem de colocar o seu lado artista no negócio para deixar a política mais ouvível, audível, mais degustável, mais gostosa de poder sentir, né? Lá ele! Então amanhã a gente volta com mais uma Casa dos Patrão. Vou deixar a chave com Vera Maria, amanhã a gente pega. Pois é, viramos a página do nosso jornal. Olha só. Deixa eu calado, criatura, que o calado ganha mais, mulher. Gente, vamos entender um negocinho aqui, né? Que nós estamos aí numa segunda maior alta industrial do país. Que danada é isso, criatura? Eu não estou entendendo nada de nada. Não se preocupe que eu vou lhe explicar. Inclusive eu esqueci de dizer, né, que Johnny estava lá na festa de agosto, lá com o Vinícius na banca. Esqueci de dizer. Bem, Pernambuco registra um crescimento de 10,9% na produção industrial no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. O resultado colocou Pernambuco na segunda posição entre as unidades da federação pesquisadas, atrás apenas do estado do Espírito Santo. Teve expansão de 20%. Então vamos imaginar aqui, né? Pernambuco teve 10, o Espírito Santo teve 20. Então, vamos dizer assim, expandiu o dobro do que foi feito aqui. Bem, o nosso estado, ele foi o único dos 5 nordestinos incluídos nessa pesquisa. Eu preciso traduzir para você que o nosso estado, aliás, a nossa região nordeste, ela tem 9 estados. E daí o que acontece? 5 estão nesse bolo aqui. E exatamente apresentaram um crescimento no acumulado de janeiro a junho. Nesse mesmo período, a produção industrial na região teve, vamos dizer assim, um recuo, né? Ou seja, não cresceu tanto. Ao invés de crescer, diminuiu um pouco. Enquanto a média nacional foi de 1,5%. Aí diz aqui, né, que o desempenho estadual foi puxado também pela indústria de transformação. O segmento, ele teve uma alta de 10,9%, né, como eu já citei aqui, entre as 17 unidades da federação, ou seja, os estados analisados pela pesquisa. Nesse acumulado de um ano, entre julho do ano passado até agora, Pernambuco registrou uma expansão de 6,4% na indústria de transformação, também tendo um resultado positivo entre os estados do Nordeste. Eita, e agora eu te pergunto um negócio, criatura. Minha cara tá coçando aqui, né? Que eu fui a barba, né? Que eu botei um negócio para proteger a tal da pele.
Aí eu te pergunto assim, né? Por que a gente não está atraindo investimento? Porque a gente não está tendo isso, que a gente não está tendo aquilo. Rapaz, a melhor coisa do mundo é quando a verdade é colocada, como eu já disse. Não adianta querer estar tirando pedra onde não tem, não adianta ver trilho onde não tem, porque as coisas acontecem e são reveladas, viu? Isso eu te garanto. Tenho certeza disso. Mas, bem, deixe-me ver aqui que... Cadê? Meu Deus do céu, eu tô pensando como é que eu dou essa notícia aqui, criatura, porque vai falar tanto de um negócio aqui que eu não gostaria. Mas vamos fazer uma coisa. Deixa eu falar aqui sobre a história lá de Wagner Moura. Ah, porque lembra que teve a história lá de título de cidadão do Recife, aquela coisa toda? Que eu, inclusive, eu defendo que Wagner Moura seja cidadão do Recife, sim, por conta de um agente secreto, tá? Porque o que ele fez de, vamos dizer assim, de levar o nome do Recife para fora e com uma imagem positiva, não é com história de Sique Seven, de passinho de Jamal, de Jamil, de não sei quem, mas sim levando a cinematografia, olha o Collor de novo, né? O audiovisual, né? Com uma história daquela dos anos 70. Então, nada mais justo. Nada mais justo. Agora, não só ele que deve ganhar o título de cidadão, não. Maria Fernanda Cândido também e outros artistas que fizeram parte do filme. Então, a Câmara aprovou ontem o projeto que concede o título de cidadão do Recife a Wagner Moura. Desta vez, a homenagem foi aprovada por 25 votos e teve 3 contrários durante a reunião ordinária lá na casa, né? A proposta é do vereador dono da empresa Globo, Carlos Muniz, herdeiro de Carlos Gueiro, né? E reconhece a relação do artista com a capital pernambucana, especialmente por sua participação em um agente secreto. E muita gente não sabe que Wagner Moura é da Bahia. Ele é baiano, tá? Então, é nordestino, conhece a gente como ninguém. Tu tá me entendendo? É da nome, lá ele. Então, ao defender a concessão da honraria, Carlos Muniz destacou a repercussão internacional da produção e a contribuição de Wagner Moura para a projeção da cidade no cinema. E aí, aquela história que eu disse aqui para vocês. É bom que, vamos dizer assim, ele pensa igual com eu aqui. Aí, o que aconteceu? Só para dar uma relembrada na história. A homenagem havia sido levada a plenário lá em abril, que eu falei inclusive aqui, mas não foi aprovada naquela ocasião. Apesar de receber 16 votos favoráveis contra 7, a proposta não atingiu o quórum mínimo exigido para a concessão do título. E 3/5 dos vereadores equivale a 23 votos. Inclusive, quem levantou a bandeira do contra foi Eduardice. Tu lembra, né, da história? Pois é, TBT do De Olho com Você. Bem, agora vamos falar sobre aquela história das meninas. Aquelas meninas que estão sofrendo lá no Cabo, e os coleguinhas estavam brincando com ela. Nada além disso. Estavam brincando com as pirraias. Aqui, né, a gente tem, vamos dizer assim, mais uma repercussão desse caso. Eu faço questão de acompanhar esse caso, porque serve de alerta para tu que está na tua casa, que deixa teus meninos na escola e não quer saber nem o que está acontecendo com eles. Sabe aquela coisa que tu diz assim, vixe, graças a Deus que os meninos estão na escola, que não estão me perturbando. Aí quando chega um problema, aí tu sabe chegar na escola e dar um balo na diretora, né? Pois é, por isso que eu estou trazendo esse caso aqui. Como eu já falei aqui, e tem certos tipos de caso que a gente tem uma, vamos dizer assim, uma reflexão, sabe? Para fazer com que você pense, que não deixe que aconteça na sua casa. Pronto. Esse é um dos casos. Bem, a Secretaria Municipal de Educação do Cabo afastou os alunos envolvidos, né, suspeitos no envolvimento dos episódios que mexeram com as 2 meninas, ambas de 14 anos, dentro de uma escola municipal. A decisão atendeu às solicitações das famílias, que também foram transferidas da unidade para assegurar a integridade emocional e a continuidade dos estudos. Segundo a Polícia Civil,
Os atos teriam acontecido no interior da escola, né? A gente já sabe dessa história. E a revelação do primeiro caso que a gente trouxe aqui encorajou a segunda adolescente a denunciar ter sido vítima do mesmo grupo. E aí a gente já sabe daquela coisa toda, né, dos protocolos, que a polícia não pode falar muita coisa por conta do sigilo, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. As duas jovens receberam escuta psicológica realizada por equipes do projeto Florescer, ligado à Secretaria de Educação, em conjunto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Neste momento, as adolescentes e suas mães cumprem acompanhamento terapêutico no Espaço Acolher, equipamento da Secretaria da Mulher, especializado no suporte a vítimas, principalmente desses casos. Aí aquela história, né? Vamos pensar um pouco. Ainda existem pessoas que dizem assim, mas é porque quem tem suas cabritas prenda dentro do curral porque meu bode está solto. Tem gente que ainda diz isso. Mas aí é como eu costumo dizer, eu sou defensor daquela história, amor com amor se paga, sabe? Quando você respeita, é porque você vai receber respeito. A tua educação de casa vai falar muito na rua. Sabe aquele costume que vovó dizia assim, aquele ditadozinho popular que dizia assim, o costume de casa vai à praça? Se tu é grosseiro dentro de casa, tu vai ser grosseiro pior ainda no meio da rua. Então, quando você tem uma educação exemplar, você não vai fazer vergonha a ninguém. Tu tá me entendendo? Então, esse é um dos resultados. Eu, sinceramente, não tiraria as duas meninas da escola, sabendo que, né, vai dar uma repercussão, alguém pode criar com a cara das duas, aquela coisa toda, né? Porque tem gente ruim para todo que é lugar. Tem gente que desconfia de tu só porque tu não deu um bom dia. Tu sabe? Então pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer agora, né? As cenas dos próximos capítulos desse caso, porque isso é inadmissível. Eu prezo pelo respeito. Eu não sei vocês. Para mim, a partir do momento em que eu sei respeitar, vai ser aquela choque de realidade, sabe? Sabe a picadinha da cobra? Pois é. Vamos com uma notícia boa? Bora! Pois é, né? Mais uma notícia boa que eu falei sobre agora, Wagner Moura, né? Que foi aprovado aí o seu título de cidadão recipiense. O desenvolvimento de 3 iniciativas socioambientais realizadas em sala de aula e hortas escolares fez com que 3 escolas municipais do Recife fossem premiadas pelo Unicef. Como parte da premiação, as unidades receberão energia solar fotovoltaica. Olha que coisa boa. Menino já vai economizar na energia da escola. Olha. A cerimônia de premiação aconteceu na semana passada em Brasília e fez parte do projeto do Unicef Entre no Clima, por uma educação baseada em natureza, e que tem o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas voltadas para temas como as mudanças climáticas, eficiência energética, gestão sustentável de resíduos e a água. É o que eu falei para vocês ainda agora. A educação de casa, ela vale muito. Aí você pode até me dizer assim, não, mas Paulo, me diz uma coisa, me diz, na minha casa eu sofri tanto com meus pais, com meus tios, eu fui abusado pelo meu primo, não sei quem, não sei que lá, não sei quem foi, não sei da onde. Eu disse ontem, inclusive, se você já foi vítima de alguma coisa, busque um tratamento. Isso é fato. Todos os dias eu tento me tratar, eu tento vencer os meus medos, os meus problemas. Tem vezes que não dá vontade nem de levantar, mas eu preciso dizer, levantei, papai, estou aqui. Tu tá me entendendo? Então, quando a gente fala desses exemplos, isso dá uma alegria a mais, sabe? Dá uma esperança a mais, que a gente ainda tem certeza de que esse mundo pode melhorar, sabe? Sabe, utopia, você já ouviu falar na palavra utopia? Utopia quer dizer que é um desejo que nunca vai se realizar. Mas eu tenho certeza de que a gente ainda consegue transformar vidas. Tu acredita que um dos objetivos desse programa aqui que tu está assistindo, que tu está ouvindo, é esse? É fazer com que você pense, não dê aos outros aquilo que você não quer. Já começa por aí. Tu tá me entendendo? Então pronto. Bem, e
Imagine você agora, você está em algum lugar e de repente a polícia encontra um monte de remédios sem nota fiscal. Tu é entregador da Shopee? Tu é entregador do Mercado Livre? Tu está fazendo uma entrega com uma farmácia? Escuta isso aqui. Um homem de 34 anos foi flagrado com cerca de 3.500 medicamentos controlados, tarja preta, sem documentação que comprovasse a origem deles, lá no Cordeiro. Segundo a Polícia Militar, acionada para a ocorrência, ele estava de posse de diversos medicamentos com diferentes princípios ativos. Na abordagem, ele não apresentou documentos que comprovassem de onde veio os produtos e nem a documentação correspondente à carga. A quantidade desses medicamentos chamou a atenção das autoridades. E daí também, com a ausência dos documentos que eu acabei de dizer aqui para vocês. Essa ocorrência ela foi registrada pela Central de Plantões da capital, como outras ocorrências de ilícitos penais. Após essa apreensão, o homem foi encaminhado à autoridade policial para a realização de procedimentos cabíveis. Segundo a Polícia Civil, depois do que ele fez na delegacia, ele está à disposição da Justiça. E aí não tivemos mais detalhes sobre a questão aí de identificação, mas vamos ver, rapaz. Só falta me dizer agora que o povo está fazendo o que com remédio, hein? Pelo amor de Jesus. Olha, me economize, viu? Pelo amor de Deus. E o nosso metrô, o nosso tão sofrido metrô. Meu Deus do céu, agora vamos parar com a linha Cajueiro Seco Cabo, VLT. Eu gosto tanto daquele VLT do cabo, rapaz. Aquelas zoadas tá na tua cabeça. Rapaz, pense numa terapia. E daí a CBTU informou ontem que a operação do ramal Cajueiro Seco Cabo está suspensa entre os dias 14 e 18 de agosto. A interrupção temporária acontece em razão da realização de serviços para a duplicação de uma passagem de nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos. O ramal, que é operado pelo VLT, tem cerca de 18 quilômetros de extensão com 6 estações, entre Jaboatão e o Cabo. Se você pegar o VLT, você vai descer no centro do Cabo. E aí, dali, você pega o ônibus e o que você quiser. Agora, imagina tu uma coisa. Essa parada vai mexer com mais de 2.000 pessoas. Que é exatamente a quantidade de gente que usa o VLT. Eu mesmo gosto do VLT, sinceramente. Eu já andei no VLT e eu gosto. Aquele barulhão, você vê as paisagens. Pensa numa coisa legal. É uma viagem boa para você fazer, viu? Quer fazer terapia? Pega o VLT do carro. Pois é. O Leajá entrou em contato com o consórcio de transportes para saber se haverá um reforço ou operação especial de um ônibus para atender esses passageiros. E daí, até a última atualização da reportagem, o consórcio não havia respondido. E daí, eu vou dizer só para você, nesse caso aqui eu posso responder. Que eu já peguei muito esse VLT. E simplesmente assim, o consórcio ele não vai fazer um sistema especial de transporte porque já existe uma alternativa, que é exatamente o cabo Cajueiro Seco. Então as pessoas não vão usar o VLT e vão sim usar a linha 139 Cabo Cajueiro Seco, que passa por esses mesmos lugares. A diferença é que passa na BR-101. Não vai passar pelos trilhos, logicamente. Certo? Então, está resolvido o negócio. Agora tem um negocinho aqui que me chamou muita atenção, inclusive, eu até neguei um socorro numa estação de metrô, para a gente fechar o noticiário da cidade, que um homem passou mal e perdeu a vida em uma estação do metrô, por coincidência na estação problemática, que se chama Estação Santa Luzia. Bem, um homem de 54 anos foi encontrado sem vida ontem, deitado em um banco na plataforma da Estação Santa Luzia, ali para o lado da estância. Testemunhas perceberam que ele estava parado e acionaram funcionários da estação. A segurança da CBTU foi chamada e solicitou atendimento do SAMU. Pelo menos isso aí foi registrado por pessoal que estava lá. E o SAMU chegou às 7h22. Uma equipe que esteve no local constatou que ele ficou sem vida. Conforme informações repassadas pelo serviço, a ocorrência teve como indicação inicial
uma possível causa neurológica. Após a confirmação, a CBTU acionou a delegacia responsável pela área e o Instituto de Criminalística, que fizeram, né, os procedimentos necessários para comprovar realmente que ele perdeu a vida. E diz aqui, pela Polícia Civil, que registrou o caso como morte a esclarecer e que inicialmente não foram identificados indícios de algum crime. Isso porque não está sendo falado aqui, mas eu vi um videozinho da Globo que diz que ele tinha um corte na cabeça, na testa, por cima dos olhos. Então por isso que chamaram a polícia para fazer esses esclarecimentos. Aí aquela história, cadê uma equipe de emergência, de urgência dentro do metrô? Inclusive, uma vez aconteceu uma situação no metrô e eu fiz um comentário, inclusive, com uma frase do Salvino Gomes. E eu disse assim, né, que pena, né, que o metrô diz que tem uma equipe especializada em atendimento de primeiro socorro, mas a gente não vê. Pense numa informação falsa. Pois é. Deixa eu ver aqui como é que está o meu tempo. Pronto, dá tempo para essa aqui. Pacientes internados no Hospital Miguel Arraes. Você sabe onde fica o Miguel Arraes? Toda vez que eu subo para Igaraçu, tem que passar do lado do Miguel Arraes. É exatamente no circularzinho que sobe para pegar a BR-101 subindo para Abreu Lima, vindo para Igaraçu. Então, o que está acontecendo lá? Pelo amor de Deus, olhe, dessa vez eu não sei não, sabe? A gente fala essas coisas assim, mas a gente sabe, né? Porque aqui vem, como eu falei para a moça ontem, nós temos um histórico de descaso na área da saúde. Não é responsabilidade de Raquel Lira nem de outra pessoa na atualidade. Isso vem de lá de trás. Como eu já falei, e eu acho que é a última vez que eu falo isso. Bem, pacientes do Hospital Miguel Arraes, lá em Paulista, relatam demora em muitos dias de espera para fazer um procedimento no sistema pancreático. Internos afirmam que estão esperando há mais de 15 dias para serem atendidos na colangiopancreatografia retrógrada, endoscópica, para retirada de pedras na região biliar e do pâncreas. E a manifestação foi publicada no perfil de uma moça aqui, que eu não vou falar o nome dela, que está internada lá no hospital com pedra no canal biliar. Em abril, ela foi submetida a uma cirurgia e depois de 3 meses voltou à unidade apresentando dores, quando descobriu o caso. Desde julho, ela está no hospital aguardando a fila para a realização desse procedimento, que, de acordo com ela, é feita em 3 hospitais do estado: Oswaldo Cruz, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas. Só que ela disse que no Miguel Arraes só são encaminhados pacientes para o Oswaldo Cruz e só são encaminhados 2 pacientes por semana. E ela disse que está esperando há mais de 10 dias para ser encaminhada. Outro relatório foi de Camila, que deu entrada também na mesma unidade, no dia 23 de junho. Olha só em quanto tempo, né? Desde São João, com crise de vesícula. Ela aguarda em fila para fazer o exame há 17 dias. Diz que fez todos os exames, mas está esperando também a sua cirurgia há mais de 17 dias. Aí o que acontece? Vamos saber aqui, né, se tivemos alguma resposta. O CPRE é um procedimento médico que une endoscopia com raio-x e serve para analisar e tratar problemas dos canais do fígado, vesícula e pâncreas. E aí o que acontece? Vamos para o hospital. A reportagem do Leia Já procurou o Hospital Miguel Arraes, que afirmou que mantém diálogo com a Secretaria de Saúde acerca da ampliação da oferta de exames. A unidade explica que, de fato, como não realiza o procedimento, os pacientes são encaminhados ao Oswaldo Cruz, de acordo com disponibilidade de vagas. Entendesse agora como é que é o negócio, né? Pois é. Aí ainda diz assim: o hospital reforçou que os pacientes seguem internados sob acompanhamento da equipe multidisciplinar da unidade e estão sendo observados para controle de sintomas. Então pronto, fechei nosso olhar sobre a cidade. Como eu já falei, eu tenho uma opinião formada sobre essa situação da saúde. Infelizmente, a gente agora está precisando olhar e dizer assim: opa, tá bom,
Vamos cuidar agora da saúde, que o pessoal precisa de respeito. A mãe de um amigo meu faleceu por conta de descaso do atendimento. E aí, coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Mas como se diz no popular, não foi com a tua mãe, não foi com a minha mãe, não foi com a mãe do prefeito. Então, tá tudo certo. Pobre que se exploda. Se lembra de Chico Anísio? Pois é, pobre que se exploda. Muito bem, vamos olhar agora para o Brasil e o mundo. Eu vou começar por Trump. Eita Trump, eita Lele. Meu Deus do céu. Inclusive tem um negocinho depois aqui que eu vou trazer para você depois do Trump, tá? Uma coisinha boa para tu, isso mesmo. Principalmente se tem alguém aí que está se aposentando, tem algum problema de família, viu? Com o INSS. Donald Trump deixou a Turquia após participar da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em julho passado, a bordo de um avião militar diferente do Air Force One. Em uma operação secreta motivada por ameaças de assassinato atribuídas ao Irã, informou aí o jornal Washington Post na última segunda-feira. Segundo a publicação, Trump foi transferido para uma aeronave C-32A escondido, parece modelo de celular, né? Esqueci agora o nome de Jesus amado. Sei lá o que, 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, é um negócio meio assim, né? Escondido em um caminhão de serviço de bordo, normalmente usado para transportar refeições e suprimentos. Eita, meu Deus do céu! Aí aqui, publicamente, o governo dos Estados Unidos declarou que ele deixou a Turquia em 8 de julho. Engraçado, né? O negócio aconteceu mês passado, estão falando agora. A bordo do avião antigo, aqui que eu falei, né? Do Air Force One. Air Force One. Ai, meu Deus. Eu não sei por que estão falando disso agora. Eu quero entender. Trump já havia anunciado... Eita, gente, desculpa. Acabei vendo espirro aqui. Antes da viagem, eu acho que eu senti agora aqui a alergia lá do negócio de Trump. Trump havia anunciado nas suas redes sociais que utilizaria outra nave, aliás, outra aeronave, mais nova do que havia levado para a Turquia. Eita, Lele, a notícia me deu alergia. Olha só que negócio louco, né, cara? Eu quero entender isso aqui. Qual a necessidade que o povo tem de dizer que Trump saiu em outro tipo de avião, rapaz? Pelo amor de Deus. Coisa de louco, já dizia a música, né? Bem, vamos agora para uma informação sobre... Misericórdia. Ah, bom, já saí da tela de Trump. Eita, meu Deus. Desculpa, tá, gente? Primeira vez que isso acontece, né? Ainda bem que o sol tá bonito aqui na minha cara e acontece um negócio desse. Mas olha, essa informação aqui é interessante para você. Atualmente, 18 condições de saúde dão direito ao auxílio por incapacidade temporária. Sabe tu que tá com a dor nas costas, sabe tu que tá com problema de saúde e o pessoal diz que não tem jeito para tu se aposentar? É isso aqui que tu vai entender agora. Existe o conhecido auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, sem que seja necessário pagar o mínimo de contribuições previstos pela Previdência. A lista foi ampliada por meio da portaria publicada em julho desse ano, quando por exemplo, gestação de alto risco passou a integrar as condições que isentam a carência e a concessão dos benefícios por incapacidade. Então vamos lá para algumas situações aqui que podem dar aposentadoria para tu. E tu pode entrar no benefício.
Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que cursado com alienação mental, aquela coisa toda, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, meu Deus do céu, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, tem também aqui síndrome de deficiência imunológica, né, no caso do HIV, condição por radiação com base em conclusão médica especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo, abdômen agudo cirúrgico, gestação de alto risco. Então, o que acontece aqui? Para fins de aplicação, o Instituto define quadro clínico de evolução aguda, doença ou afecção de instalação súbita, excluindo-se os episódios agudos de doenças crônicas. E critério de gravidade. No caso, o risco, né, de perda de função de órgãos ou até, infelizmente, de vida. Então, você já fica de olho, porque de repente possa ser, né, de repente você sabe que tem alguém, ou até você mesmo está passando por uma dessas situações, e daí poder realmente já falar, de preferência, com um advogado, viu? Porque eu vou dizer para tu, essas coisas de INSS é incrível. Como é que demora tanto? Como é que o INSS, ele, vamos dizer assim, demora tanto para fazer um atendimento? Aí você tem que botar um advogado na história. Sabe como é que é, né? Tu sabe muito bem dessas histórias, como é que funciona. Pois é. E vamos ver aqui uma coisinha que é interessante que a gente saiba. Aliás, né? Vamos dar uma repercutida aqui na história da Michelle. Que olha, eu vou dizer pra tu, né? Qual é a família que não briga? Qual é a família que não é perfeita? Atira a primeira pedra. Já escutasse isso? Pois é, todo mundo tem problema de família, né, mulher? Pois é, eu faço questão aqui de falar sobre essa coisa da Michelle com o Flávio Bolsonaro, que eu acho que o Galego disse assim, né? Porra, Michelle, você tá estragando todo o processo? Você quer que o cara ganhe de novo, porra? Tenho certeza que ele deve ter dito isso. Mas bem, se Michelle faltou lá, né, no seu anúncio à campanha ao Senado, mas o Flávio disse que ela teve um problema de saúde, vamos relevar. O encontro foi marcado para a gravação do programa eleitoral de Flávio. Aí diz assim, né? Flávio nega troca de vice e critica acusação contra Gaspar. Aí depois ele diz que irá a debates com Lula e que não deve explicar sobre Banco Master. Aí diz aqui ainda, estelionatário condenado organiza reunião de Flávio Bolsonaro e empresários. Que danada é isso? E aqui, uma pesquisa aponta o crescimento de Lula no crescimento do Nordeste e Flávio do Sul. Eu te pergunto agora, meu Deus do céu, olha, essas eleições desse ano estão boas, viu? Estão muito boas para a gente acompanhar, vou dizer a tu sinceramente. E tem um negocinho aqui que aconteceu, inclusive, que vamos saber direitinho como é que foi essa história. Você imagina uma pessoa surtando dentro de um avião. Isso mesmo que tu tá ouvindo. Se a gente já surta no dia a dia, imagine dentro de um avião. Presta atenção. Um voo da Latam acabou atrasando mais de 2 horas para decolar depois de um passageiro retirar a bagagem de outras pessoas no compartimento superior, que já estava lotado. Sabe o que acontece, aquela história de dizer assim? As minhas bagagens eu vou colocar, não quero saber não, tira essa daqui e bote a minha. Foi isso aqui que aconteceu, né? Com certeza. E daí o que aconteceu? Esse homem que estava surtando, né, dentro do avião, acabou sendo retirado à força pela Polícia Federal. Imagens foram gravadas pela analista política Jess Peixoto. A empresa informa que está apurando a informação e a Polícia Federal não respondeu às tentativas de contato da produtora da reportagem.
Então, imagine você, tu passar por uma situação dessa. Aí diz aqui, né? A Jess, ela colocou aqui, não vou ler o texto todo, mas vou ler só uma parte. Ela diz assim: o voo já estava atrasado, ali estava um avião inteiro num domingo à noite, cheio de gente que provavelmente trabalha amanhã, tem filho para buscar, compromisso para cumprir, casa para chegar, sendo obrigado a esperar porque alguém decidiu que as regras não se aplicavam a ele. Quando o passageiro entrou no avião, havia uma mulher sentada no lugar dele. Ela estava viajando com a mãe idosa e simplesmente havia se confundido. O assento dele era o 6 e ela tinha sentado no 5. O passageiro do lugar reclamou e ela trocou imediatamente. Quer dizer, né? Aquela história de briga por janela, por lugar no avião. Aí eu digo a tu assim, né? Ele tá errado? Bem, se era para ele sentar na cadeira 6 e a mulher estava sentada na cadeira dele, então simplesmente moça, eu comprei esse assento aqui. Eu posso sentar aqui. Por gentileza, a senhora pode trocar de lugar? Aí sim. Sabe aquela mania que a gente tem de resolver as coisas tudo no grito? Sabe? Pois bem, foi isso aqui que aconteceu. Então, depois a gente vai saber, né, a repercussão desse negócio, né? Porque só falta alguém dizer que ele foi, né? Vamos saber depois disso. Bem, gente, meu tempo está acabando. E tem uma moça aqui chamada Nádia Alexandrina de Medeiros. Ela está há 10 dias presa com o marido e a filha em uma fila de caminhões na fronteira entre a Argentina e o Chile. A família viaja em uma carreta carregada de carne com destino a Santiago e está entre os motoristas que aguardam a liberação de passagem em meio a uma forte nevasca que bloqueou o trânsito do local. Eles estão na Argentina desde 21 de julho. E segundo Nádia, quando iniciaram a viagem, não havia expectativa de que as condições climáticas provocariam uma retenção tão prolongada. Então aí, né, infelizmente, eles estão presos na estrada por conta do clima que está acontecendo lá na Argentina, né? Rapaz, aquele negócio, né? Quem diria que uma coisa dessa poderia acontecer? Mas vamos aí dar uma olhada no Menino de Vó para poder fechar o nosso noticiário de hoje. Pois é, vamos aos pedidos de vó. Eita, Lele, o que será que está acontecendo, hein? Bem, aqui em relação ao esporte, né? Tem aqui fim de jejum. O Sport bate o Vila Nova no CBA e volta a vencer na Série B. Já no Santa, o Santa protocola representação após incidentes no jogo contra o Botafogo da Paraíba. E ex-presidente do Náutico sobre caso Marcelo Passos em 2001. Diz, se vendeu. Aí aquela história, meu filho, cada um com seus problemas, né? Então, agora a gente fecha para balanço, bora conversar. Pois é, meus amigos, eu vou puxar um assunto aqui que às vezes, quando a gente não consegue responder à altura a uma pessoa, quando a gente tem uma convivência diária, às vezes as pessoas acham logo assim, né? Colocam na cabeça, eu acho que fulano tá com raiva de mim, eu acho que fulano tá com algum problema, sei lá, né? Eu acho que eu não sei se eu magoei, se eu fiz alguma coisa. Deixa eu só te dar um alerta. Não pense que ela tá com raiva de você. Você pode sim pensar que esta pessoa que não está lhe respondendo, ela está passando por um momento de correria, às vezes ela está com um problema, às vezes ela está com uma situação que ela está ali, nossa, com a mão na cabeça para tentar resolver e não está conseguindo. Então, se você passa por essas situações, vou te dar um exemplo aqui. Esse amigo meu que perdeu a mãe,
ele não estava me respondendo, né? Quase todo dia a gente liga, conversa, né? Faz aquela doideira toda, e a gente sempre liga pelo Instagram. E daí eu disse, poxa, o que é que está acontecendo? Tá com raiva? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou com minha mãe no hospital. Pronto, entendi o recado. Então, não coloque na mente das pessoas coisas que você acha que aconteceu. Simplesmente, mesmo que ela demore para responder, mas deixa um recadinho lá. Oi, fulano, como é que tu tá? Tá bem? Tá precisando de ajuda? O que está acontecendo? Desabafa. Então, simples. Não tente colocar na boca dos outros ou na cabeça dos outros aquilo que você está imaginando sobre ela. Fácil não. Porque muitas vezes, quando você conhece aquelas pessoas, você sabe muito bem como é que elas agem, como é a sua rotina, como é o seu dia a dia. Tem gente que corre mais que o tempo. E assim vai. Tá? Então, quando você sentir a ausência de alguém, você diz assim, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Qualquer coisa eu tô aqui. Simples assim. Mas nunca coloque palavras, vou repetir pela última vez, nunca coloque na boca das pessoas palavras que você está dizendo, porque na sua cabeça você está pensando uma coisa e a realidade é totalmente diferente. Tá bom? Cheiro, meus amigos! Terminamos por hoje. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela nossa amizade de todo santo dia. E amanhã a gente se encontra de novo. Na permissão de papai. Não esqueça disso. Cheiro.